Não houve coletiva de imprensa com luzes dramáticas, nem um lançamento cuidadosamente encenado. Apenas uma declaração comedida, profissional, fácil de ignorar se você não estivesse prestando muita atenção. E foi exatamente o que a maioria das pessoas fez. Em meados de 2025, o presidente da Honda falou sobre a direção da empresa em relação aos conjuntos de força. A cobertura foi breve. Alguns veículos automotivos repercutiram. Alguns agregadores de notícias de tecnologia resumiram em um parágrafo. E então, como a maioria das declarações corporativas que não chegam acompanhadas de polêmica, ela simplesmente sumiu do noticiário. Mas a declaração em si não desapareceu. O que foi dito especificamente, cuidadosamente, numa linguagem que engenheiros e analistas do setor reconheceriam, era que a Honda via a tecnologia de motor híbrido não como um trampolim, mas como uma prioridade sustentada e de longo prazo. Não como uma ponte para outra coisa. Um destino com seu próprio cronograma e seu próprio futuro de engenharia. Isso é algo completamente diferente. Por anos, a palavra híbrido carregou um significado específico dentro da indústria automotiva. Significava transição. Significava ainda não chegamos aonde precisamos, mas estamos indo. Era a linguagem educada de uma indústria em meio a uma mudança, reconhecendo o presente sem se comprometer totalmente com ele. Híbrido era a resposta responsável, enquanto a resposta real ainda estava sendo construída. O presidente da Honda não usou esse enquadramento. A linguagem utilizada não tratava o híbrido como temporário. Tratava o híbrido como algo que valia a pena desenvolver, não como um meio para um fim, mas como um fim em si mesmo. Uma tecnologia com sua própria profundidade de engenharia, sua própria relevância para o consumidor e seu próprio lugar no futuro da empresa, independentemente de onde a tecnologia de veículos elétricos a bateria eventualmente chegasse. Essa distinção é sutil. Também é significativa. Porque quando uma empresa do porte da história técnica da Honda muda o enquadramento, não o título, não a linguagem de marketing, mas a linguagem estrutural real usada internamente e depois dita publicamente, isso geralmente significa que algo mudou na maneira como essa empresa enxerga o caminho à frente. A declaração não criticava os veículos elétricos. Isso vale a pena notar. Não houve ataque, nenhuma declaração de que os EVs tinham fracassado. O que estava ausente era algo mais discreto, de certa forma, mais revelador, a garantia habitual de que os híbridos eram apenas uma fase. Essa linguagem havia sumido. Em declarações anteriores da Honda e do setor em geral, a tecnologia híbrida era quase sempre contextualizada dentro da transição elétrica. À medida que avançamos para a eletrificação total, os híbridos servirão como. Esse enquadramento era padrão, esperado, mantinha a direção clara e o cronograma intacto. Esta declaração não fez isso. A tecnologia híbrida foi discutida em seus próprios termos. Suas características de desempenho, sua eficiência no mundo real, sua relevância para mercados onde as condições para adoção em massa de EVs ainda não se desenvolviam de forma tranquila. O futuro elétrico não foi descartado, mas não era mais o quadro organizador em torno do qual a tecnologia híbrida precisava se justificar. Uma pequena mudança na estrutura, uma grande mudança no significado. O que a Honda estava sugerindo, sem dizer diretamente, era que o caminho a seguir poderia ser mais longo, mais variado e mais dependente das condições do mundo real do que o cronograma anterior havia assumido. E que a tecnologia híbrida devidamente desenvolvida, com investimentos sérios, não era uma posição de compromisso. Era uma posição honesta. A maioria dos leitores ignorou isso. A versão em manchete Honda reafirma compromisso com híbridos soava rotineira, familiar, até mais uma montadora gerenciando sua mensagem de transição. Mas sob a superfície rotineira, algo havia sido dito que não havia sido dito exatamente daquela maneira antes. Para entender por que isso importa e por que esta declaração específica, desta empresa específica, carrega mais peso do que parece, é útil observar onde a Honda estava nos anos anteriores a tê-la dito. A Honda não chegou a esta declaração de repente. Esse é o primeiro ponto que vale a pena entender. Nos anos que antecederam meados de 2025, a Honda havia feito o mesmo tipo de compromisso público que a maioria das grandes montadoras havia feito. Os veículos elétricos eram o futuro. Prazos foram estabelecidos. Valores de investimento foram anunciados.
A linguagem era confiante, voltada para o futuro e alinhada com a direção que o setor em geral dizia estar seguindo. No papel, a Honda estava se movendo na mesma direção que todos os outros. Mas o papel e a realidade nem sempre andam na mesma velocidade. A implantação inicial dos EVS da Honda encontrou atritos. Não um atrito catastrófico, nada que produzisse manchetes de emergência, mas o tipo persistente e silencioso que se acumula com o tempo e eventualmente força uma reconsideração. As vendas em vários mercados-chave ficaram abaixo das projeções internas. A aceitação do consumidor, particularmente em regiões fora das zonas de adoção inicial, como grandes centros urbanos e mercados focados em tecnologia, foi mais lenta do que os modelos sugeriam. Isso não era um problema exclusivo da Honda. Quase todas as grandes montadoras estavam enfrentando alguma versão da mesma pressão. Mas o que importa aqui não é o problema em si, é como a Honda respondeu a ele internamente antes que essa resposta se tornasse visível externamente. Em algum momento desse período, a conversa interna começou a mudar. Os padrões de contratação mudaram ligeiramente. Os recursos de engenharia foram silenciosamente reequilibrados. Executivos regionais em diferentes mercados começaram a usar uma linguagem que divergia, de maneiras pequenas, mas perceptíveis, da narrativa corporativa central. Nenhum desses foi um sinal alto. Eram do tipo que só se tornam óbvios depois que o fato já ocorreu. Grandes instituições raramente mudam de direção com um único anúncio. Elas mudam de direção como a água se move através da pedra, gradualmente, persistentemente e quase invisivelmente até que a mudança já tenha acontecido. A Honda vinha mudando. A declaração em 2025 não foi o início dessa mudança. Foi simplesmente o momento em que ela se tornou audível. O mercado de veículos elétricos não fracassou. Isso precisa ser dito claramente antes de qualquer coisa. As vendas cresceram. A infraestrutura se expandiu. Novos modelos chegaram. A história do progresso dos EVS, contada por meio de manchetes e relatórios do setor, permaneceu amplamente positiva. E em certos segmentos, veículos premium, mercados urbanos, demografia de early adopters, essa história era precisa. Mas havia outra história acontecendo sob a superfície, mais silenciosa, menos discutida e, de certa forma, mais instrutiva. No mercado de massa, o segmento onde a maioria das pessoas realmente compra carros, os números contavam uma história mais complicada. A adoção crescia, mas não no ritmo que as projeções iniciais haviam assumido. A lacuna entre o interesse do consumidor e a compra efetiva permanecia teimosamente ampla. As pessoas diziam estar abertas aos EVs. Quando chegava o momento da compra, muitas escolhiam outra coisa. As razões eram consistentes em todas as pesquisas e mercados. O acesso ao carregamento continuava desigual. A ansiedade de autonomia não havia desaparecido como os otimistas esperavam. Os custos iniciais, mesmo diminuindo gradualmente, permaneciam acima do limite em que os compradores do mercado de massa se sentiam confortáveis sem incentivos significativos. E a incerteza sobre o valor de revenda, a preocupação silenciosa de que um EV comprado hoje pudesse se depreciar de forma imprevisível à medida que a tecnologia evoluísse, continuava aparecendo nos dados. Nenhum desses era um problema novo. Eles estavam presentes desde o início. A expectativa, incorporada na maioria dos cronogramas de transição, era de que eles se resolveriam à medida que o mercado amadurecesse. Por volta de 2024 e até 2025, essa expectativa havia se enfraquecido. Os problemas não haviam desaparecido. Haviam amenizado em algumas áreas e persistido teimosamente em outras. E nesse espaço, onde a resolução projetada não havia chegado dentro do prazo, a conversa sobre híbridos encontrou algo que não tinha há alguns anos. Nem toda montadora chega a conversa sobre híbridos a partir do mesmo lugar. Algumas estão mudando para isso, reconsiderando compromissos anteriores, reconstruindo a capacidade de engenharia que foi silenciosamente despriorizada durante os anos em que a eletrificação total parecia a única resposta séria. Para essas empresas, um foco renovado na tecnologia híbrida exige começar vários passos atrás. A Honda não começa de lá. A história da Honda com a tecnologia híbrida é longa e específica. Não é a história de uma empresa que experimentou híbridos como uma concessão de mercado e depois seguiu em frente.
É a história de uma empresa que construiu sistemas híbridos seriamente, refinou-os em múltiplas gerações e acumulou o tipo de conhecimento institucional que não se transfere facilmente de uma equipe de engenharia para outra. Essa profundidade importa, porque a tecnologia híbrida, desenvolvida adequadamente, não é simples. A integração dos sistemas de combustão e elétricos, gerenciar o relacionamento entre eles em diferentes condições de direção, diferentes temperaturas, diferentes demandas, requer um julgamento de engenharia que vem de anos de refinamento no mundo real. Não apenas documentação técnica. Julgamento. Os sistemas híbridos da Honda passaram por esse refinamento. As primeiras gerações ensinaram lições. As gerações intermediárias as aplicaram. Quando o setor em geral começou a reconsiderar sua posição sobre híbridos, a Honda já havia passado anos desenvolvendo um nível de eficiência e confiabilidade que avaliações independentes refletiam consistentemente. É por isso que a declaração do presidente da Honda carrega um peso específico. Não é uma empresa anunciando uma nova direção que espera construir. É uma empresa descrevendo uma direção que já vinha construindo silenciosamente, consistentemente, ao longo de um período em que a narrativa pública apontava para outro lugar. Essa distinção muda o que a declaração significa e levanta uma questão que o setor em geral ainda não respondeu de forma clara. A Honda não estava sozinha no que estava sentindo. Era apenas uma das vozes mais claras ao dizê-lo. Em toda a indústria automotiva, entre 2023 e 2025, desenvolveu-se um padrão que recebeu consideravelmente menos atenção do que os anúncios originais de compromisso com os EVs haviam recebido. Os prazos foram estendidos, não cancelados, estendidos. As alocações de investimento foram ajustadas de maneiras que se tornaram visíveis apenas quando os relatórios trimestrais eram lidos com atenção. As metas de produção de EVs foram revisadas para baixo em vários casos, enquanto a capacidade de fabricação de híbridos foi mantida ou, em alguns casos, silenciosamente expandida. Esses ajustes raramente vieram acompanhados de explicações. Eles apareceram em notas de rodapé de teleconferências de resultados, em linguagem de planejamento revisada, na lacuna entre o que havia sido anunciado publicamente 18 meses antes e o que agora estava sendo preparado operacionalmente. Os comunicados à imprensa permaneciam otimistas. Os movimentos internos contavam uma história mais comedida. Várias montadoras importantes fizeram esses tipos de ajustes dentro de uma janela relativamente curta. Não juntas, não coordenadas, mas na mesma direção. A convergência foi gradual o suficiente para que não produzisse um único momento de reconhecimento em todo o setor. Não houve cúpula, nenhuma declaração coletiva. Apenas uma série de recalibrações individuais que, colocadas lado a lado, apontavam para a mesma conclusão. Alguns analistas notaram o padrão. Suas observações não geraram cobertura significativa. A narrativa dominante de que a transição para os EVs estava ocorrendo, com atrasos compreensíveis, absorveu esses sinais sem processá-los completamente. E assim a lacuna aumentou, entre o que o setor dizia publicamente e o que fazia operacionalmente, entre os cronogramas comprometidos no papel e as realidades ajustadas que estavam sendo gerenciadas internamente. Esse tipo de lacuna não permanece estável indefinidamente. Em algum momento, algo vem à tona. Uma declaração, um número, uma mudança na linguagem de alguém com prestígio suficiente para que não possa ser facilmente descartada. A Honda forneceu um desses momentos. Uma única declaração de uma única montadora só pode carregar um peso limitado por si só, mas colocada dentro do padrão que vinha se desenvolvendo silenciosamente, os dados de mercado, as recalibrações internas, o atrito persistente do consumidor, a lacuna entre compromisso público e a realidade operacional, a declaração da Honda começa a representar algo maior do que a Honda. Ela representa uma conversa que vinha acontecendo em particular, finalmente encontrando uma voz pública. A transição para o veículo elétrico nunca foi apenas uma história de tecnologia. Ela foi construída sobre várias suposições simultaneamente, que a infraestrutura se desenvolveria a um certo ritmo, que o comportamento do consumidor mudaria dentro de uma certa janela, que o apoio político permaneceria consistente nos principais mercados, que a economia alcançaria a viabilidade no mercado de massa em um cronograma que justificasse os compromissos de investimento que estavam sendo feitos. Cada uma dessas suposições encontrou resistência.
Não colapso, resistência. O tipo que não produz uma crise, mas produz um recálculo. Os híbridos existem no espaço que o recálculo abre. Eles não exigem que as suposições de infraestrutura sejam totalmente resolvidas. Eles não dependem do desaparecimento da ansiedade de autonomia do consumidor. Eles funcionam dentro das condições que realmente existem, em vez das condições que foram projetadas para existir até uma certa data. Quando o presidente da Honda descreve a tecnologia híbrida em linguagem de longo prazo, pode ser um reflexo honesto de quanto tempo esse espaço não resolvido permanecerá. Quantos anos as variáveis levarão para se estabilizar? Quanto mais tempo a transição exigirá? Na realidade, antes que as condições para adoção em massa de EVS se desenvolvam de forma consistente em todos os principais mercados. Essa avaliação precisa carrega implicações além do setor automotivo. Ela afeta como os consumidores planejam grandes compras, como os governos projetam os cronogramas de políticas, como a infraestrutura energética é priorizada. A conversa que a Honda abriu silenciosamente não é pequena, e estava esperando que alguém a abrisse. O futuro desta conversa não pertence a nenhuma empresa isoladamente. A Honda fez uma declaração. A declaração refletiu algo real. Mas o que acontece a seguir depende de condições que nenhuma montadora controla sozinha, e várias dessas condições ainda são genuinamente incertas. A tecnologia de baterias continua a se desenvolver. O ritmo desse desenvolvimento e o ponto em que produzirá avanços que mudem significativamente a economia do mercado de massa dos veículos elétricos permanece incerto. Promessas foram feitas antes sobre cronogramas que não se cumpriram. Isso não significa que o progresso parou. Significa que o cronograma é mais difícil de prever do que a confiança inicial sugeria. A infraestrutura de carregamento está se expandindo, mas a expansão é desigual. A diferença entre o que existe em um corredor urbano bem servido e o que existe em uma cidade de médio porte ou mercado rural ainda é significativa. Para que uma transição de mercado de massa tenha sucesso, a infraestrutura não pode funcionar bem apenas nos lugares onde a adoção já era mais fácil. Os ambientes políticos estão mudando. Em vários mercados importantes, a consistência do apoio aos EVS por meio de incentivos, mandatos e investimento em infraestrutura tornou-se menos previsível do que parecia há 3 ou 4 anos. Os ciclos políticos introduziram variáveis que não foram totalmente precificadas nos modelos de transição originais. Contra tudo isso, a Honda ocupa uma posição específica: capacidade híbrida profunda, desenvolvimento contínuo de EVS. E agora, uma declaração pública que reflete onde sua avaliação interna tem estado por algum tempo. O que a Honda fará com essa posição nos próximos anos será moldado pela forma como essas condições evoluírem. Se as lacunas de infraestrutura se fecharem mais rápido do que o esperado, se a economia das baterias mudar, se o apoio político se estabilizar ou continuar a flutuar. O que a declaração da Honda fez silenciosamente, sem drama, foi colocar um marcador honesto na conversa. O setor agora tem que decidir o que fazer com ele. Antes que isso siga em frente silenciosamente, os detalhes nessa história podem importar mais daqui a 12 meses do que importam hoje.